Abem Hakam, o Bukhari, morto em seu labirinto. Lido em O Aleph, 1949, de Jorge Luiz Borges, tradução de Davi Arrigucci Jr., São Paulo, Companhia das Letras, 2008. Reticências são comparáveis à aranha que constrói uma casa. Corão 29:40. Esta, disse Dunraven com um gesto amplo, que não recusava as estrelas nubladas e abarcava o negro planalto, o mar e um edifício majestoso e decrépito que parecia uma cavalariça decadente, é a terra de meus antepassados. Anmin, seu companheiro, tirou o cachimbo da boca e emitiu sons modestos e aprobatórios. Era a primeira tarde do verão de 1914. Fartos de um mundo sem a dignidade do perigo, os amigos apreciavam a solidão daqueles confins da Cornualha. Dunraven mantinha uma barba escura e se sabia autor de uma considerável epopeia que seus contemporâneos quase não poderiam escandir e cujo tema ainda não lhe fora revelado. Anmin publicara um estudo sobre o teorema que Fermat não escreveu à margem de uma página de Diofanto. Ambos, será preciso dizer, eram jovens, distraídos e apaixonados. Deve fazer um quarto de século, disse Dunraven, que Abem Hakam, o Bukhari, caudilho ou rei de não sei que tribo do Nilo, morreu na câmara central desta casa, por mãos de seu primo Said. Passaram-se anos e as circunstâncias de sua morte continuam obscuras. Docilmente, Anmin perguntou por quê. Por diversas razões, foi a resposta. Em primeiro lugar, a casa é um labirinto. Em segundo, um escravo e um leão a vigiavam. Em terceiro, um tesouro secreto evaporou. Em quarto, o assassino estava morto quando o assassinato ocorreu. Em quinto, Anmin, cansado, interrompeu-o. Não multiplique os mistérios, disse-lhe. Eles devem ser simples. Lembre-se da carta roubada de Poe, do quarto fechado de Zangwill. Ou complexos, replicou Dunraven. Lembre-se do universo. Galgando colinas arenosas, tinham chegado ao labirinto. Este, de perto, pareceu-lhes uma parede reta e quase interminável, de tijolos sem reboco, pouco mais alta que um homem. Dunraven disse que tinha a forma de um círculo, mas tão extensa era sua área que não se percebia a curvatura. Anmin lembrou de Nicolau de Cusa, para quem toda linha reta é o arco de um círculo infinito. Por volta da meia-noite, descobriram uma porta em ruínas que dava para um corredor cego e arriscado. Dunraven disse que no interior da casa havia muitas encruzilhadas, mas que, dobrando sempre à esquerda, chegariam em pouco mais de uma hora ao centro da rede. Anmin concordou. Os passos cautelosos ressoaram no chão de pedra. O corredor se bifurcou noutros mais estreitos. A casa parecia querer afogá-los. O teto era muito baixo. Tiveram de avançar um atrás do outro pela treva intrincada. Anmin ia na frente. Complicado por asperezas e quinas, fluía sem cessar contra sua mão o invisível muro. Anmin, lento na sombra, ouviu da boca do amigo a história da morte de Abem Hakam. Talvez a mais antiga de minhas lembranças, contou Dunraven, seja de Abem Hakam, o Bukhari, no porto de Pentrath. Seguia-o um homem negro com um leão. Sem dúvida o primeiro negro e o primeiro leão que meus olhos viram, afora as ilustrações da escritura. Eu era menino então, mas a fera da cor do sol e o homem da cor da noite me impressionaram menos que Abem Hakam. Pareceu-me muito alto. Era um homem de pele cetrina, olhos pretos semicerrados, nariz insolente, lábios carnudos, barba açafranada, peito forte, andar seguro e silencioso. Em casa eu disse, chegou um rei num navio. Mais tarde, quando os pedreiros começaram a trabalhar, ampliei aquele título e lhe dei o de Rei de Babel. A notícia de que o forasteiro residiria em Pentrath foi recebida com agrado. A extensão e a forma de sua casa, com espanto e até escândalo. Parecia intolerável que uma casa tivesse apenas um cômodo e léguas de corredores. Entre os mouros pode ser que usem tais casas, mas não entre cristãos, dizia o povo. Nosso reitor, o Sr. Alabai, homem de curiosa leitura, exumou a história de um rei a quem a divindade castigou por ter construído um labirinto e a divulgou do púlpito. Na segunda-feira, Abem Hakam visitou a reitoria. Os pormenores da breve entrevista não foram conhecidos então, mas nenhum sermão ulterior aludiu à soberba,
e o Mouro pôde contratar pedreiros. Anos mais tarde, quando Abem Hakam pereceu, Alabai declarou às autoridades a substância do diálogo. Abem Hakam disse-lhe de pé estas palavras ou outras parecidas: Já ninguém pode censurar o que eu faço. As culpas que me infamam são tantas que, mesmo que eu repetisse durante séculos o último nome de Deus, isso não bastaria para mitigar um só de meus tormentos. As culpas que me infamam são tantas que, mesmo que eu matasse com essas mãos, isso não agravaria os tormentos que a infinita justiça me destina. Em terra alguma, meu nome é desconhecido. Sou Abem Hakam, o Bukhari, e governei as tribos do deserto com cetro de ferro. Durante muitos anos, espoliei-as com a assistência de meu primo Said. Mas Deus ouviu o clamor das tribos e consentiu que se rebelassem. Minha gente foi desmantelada e apunhalada. Eu consegui fugir com o tesouro acumulado em meus anos de espoliação. Said me guiou até o sepulcro de um santo, ao pé de uma montanha de pedra. Ordenei a meu escravo que vigiasse o lado do deserto. Said e eu dormimos, extenuados. Naquela noite, imaginei que uma rede de serpentes me aprisionava. Acordei com horror. A meu lado, no alvorecer, Said dormia. O roçar de uma teia de aranha em minha carne me fizera sonhar aquele sonho. Desgostou-me que Said, que era covarde, dormisse com tanta tranquilidade. Considerei que o tesouro não era infinito e que ele poderia reclamar uma parte. Na minha cintura estava a adaga com empunhadura de prata. Desnudei-a e lhe atravessei a garganta. Na agonia, balbuciou algumas palavras que não consegui entender. Olhei para ele. Estava morto, mas temi que se levantasse e ordenei ao escravo que lhe rebentasse o rosto com uma pedra grande. Depois, ficamos vagando sob o céu e certo dia divisamos um mar. Navios muito altos sulcavam-no. Pensei que um morto não poderia andar pela água e decidi buscar outras terras. Na primeira noite em que navegamos, sonhei que eu estava matando Said. Tudo se repetiu, mas eu entendi suas palavras. Ele dizia: Como agora me apagas, te apagarei onde estiveres. Jurei frustrar aquela ameaça. Me ocultarei no centro de um labirinto para que o fantasma se perca. Dito isto, Abem Hakam se foi. Alabai procurou pensar que o Mouro estava louco e que o absurdo do labirinto era um símbolo e um claro testemunho dessa loucura. Depois refletiu que aquela explicação condizia com o extravagante edifício e com a extravagante narrativa, não com a enérgica impressão que dava o homem Abem Hakam. Talvez tais histórias fossem comuns nos areais egípcios. Talvez tais esquisitices correspondessem, como os dragões de Plínio, menos a uma pessoa que a uma cultura. Alabai, em Londres, examinou vários números atrasados do Times. Constatou a verdade da rebelião e de uma consequente derrota do Bukhari e do vizir dele, que tinha fama de covarde. Tão logo os pedreiros terminaram, Abem Hakam se instalou no centro do labirinto. Não foi mais visto no vilarejo. Por vezes, Alabai chegou a temer que Said já o tivesse agarrado e aniquilado. Durante as noites, o vento nos trazia o rugido do leão, e as ovelhas do redil se comprimiam com um antigo medo. Naves de portos orientais, rumo a Cardiff ou a Bristol, costumavam ancorar na pequena baía. O escravo descia do labirinto, que então, recordo, não era rosado, mas carmesim, e trocava palavras africanas com as tripulações, e parecia procurar o fantasma do vizir em meio aos homens. Diziam que aquelas embarcações levavam contrabando, e, se de álcoois ou marafins proibidos, por que não também de sombras de mortos? 3 anos após a construção da casa, ancorou ao pé das colinas Rose of Sharon. Não fui dos que viram aquele veleiro, e talvez na imagem que guardo dele tenham influído esquecidas litografias de Abukir ou de Trafalgar, mas entendo que era desses barcos tão trabalhados que não parecem obra de armador, e sim de carpinteiro, e menos de carpinteiro que de ebanista. Era, se não na realidade, em meus sonhos, polido, escuro, silencioso e veloz. Árabes e malaios compunham a tripulação. Ancorou no alvorecer de um dos dias de outubro. Por volta do entardecer, Abem Hakam irrompeu da casa de Alabai. Dominava-o a paixão do terror,
Mal conseguiu articular que Said já havia entrado no labirinto e que seu escravo e seu leão tinham perecido. Perguntou, com seriedade, se as autoridades poderiam protegê-lo. Antes que Alabai respondesse, foi embora, como que arrebentado pelo mesmo terror que o trouxera àquela casa, pela segunda e última vez. Alabai, sozinho em sua biblioteca, pensou com espanto que no Sudão aquele medroso oprimira tribos de ferro e sabia o que é uma batalha e o que é matar. Percebeu no dia seguinte que o veleiro já zarpara, rumo a Suaquim no Mar Vermelho, conforme se averiguou mais tarde. Refletiu que seu dever era comprovar a morte do escravo e se dirigiu ao labirinto. O relato ofegante do Bucari lhe parecera fantástico, mas num cotovelo das galerias deu com o leão, e o leão estava morto, e noutro com o escravo, que estava morto, e na câmara central com o Bucari, cujo rosto fora arrebentado. Aos pés do homem havia uma arca marchetada de nácar. Alguém forçara a fechadura e não restava nenhuma única moeda. Os períodos finais, sobrecarregados de pausas oratórias, queriam ser eloquentes. Anwen adivinhou que Dunraven os proferira muitas vezes, com idêntico aprumo e idêntica ineficácia. Indagou, para simular interesse. Como morreram o leão e o escravo? A voz incorrigível respondeu com sombria satisfação. Também tinham arrebentado a cara deles. Ao ruído dos passos veio se somar o ruído da chuva. Anwen pensou que teriam de dormir no labirinto, na câmara central da narrativa, e que na lembrança aquele longo incômodo seria uma aventura. Guardou silêncio. Dunraven não conseguiu se conter e lhe perguntou, como quem não perdoa uma dívida: essa história não é inexplicável? Anwen respondeu-lhe, como se pensasse em voz alta: não sei se é explicável ou inexplicável. Sei que é mentira. Dunraven prorrompeu em palavrões e invocou o testemunho do filho mais velho do reitor. A Alabai, ao que parecia, havia morrido, e de todos os habitantes de Pentrath. Não menos atônito que Dunraven, Anwen desculpou-se. O tempo no escuro parecia mais longo. Os dois ficaram com medo de ter errado o caminho e estavam muito cansados quando uma tênue claridade superior lhe mostrou os degraus iniciais de uma escada estreita. Subiram e chegaram a um aposento redondo em ruínas. 2 signos do temor do malfadado rei perduravam. Uma janela exígua que dominava o planalto e o mar, e no piso um alçapão que se abria em cima da curva da escada. O aposento, embora espaçoso, tinha muito de cela carcerária. Menos premidos pela chuva que pelo esforço de viver para recordar e contar, os amigos passaram a noite no labirinto. O matemático dormiu com tranquilidade. Não assim o poeta, acossado por versos que sua razão julgava detestáveis. Faceless the sultry and overpowering lion, faceless the stricken slave, faceless the king. Anwen acreditava que a história da morte do Bucari não o interessara, mas acordou com a convicção de tê-la decifrado. Todo aquele dia ficou preocupado e arredio, ajustando e reajustando as peças, e 2 noites depois marcou um encontro com Dunraven numa cervejaria de Londres e lhe disse estas palavras ou outras parecidas. Na Cornualha, eu disse que era mentira a história que ouvi de você. Os fatos estavam corretos, ou podiam estar, mas, contados como você os contou, eram obviamente mentiras. Começarei pela maior mentira de todas, pelo incrível labirinto. Um fugitivo não se esconde num labirinto. Não constrói, sobre um lugar alto da costa, um labirinto carmesim que os marinheiros avistam de longe. Não precisa construir um labirinto, quando o universo já é um. Para quem verdadeiramente quer se esconder, Londres é um labirinto melhor que um mirante onde vão dar todos os corredores de um edifício. A sábia reflexão que agora lhe apresento me ocorreu na noite de ontem, enquanto ouvíamos a chuva sobre o labirinto e esperávamos que o sono nos visitasse. Prevenido e aliviado por ela, optei por esquecer os seus absurdos e pensar em algo sensato. Na teoria dos conjuntos, digamos, ou numa 4ª dimensão do espaço, observou Dunraven. Não, disse Anwen com seriedade. Pensei no labirinto de Creta. O labirinto cujo centro era um homem com cabeça de touro.
Dunraven, versado em obras policiais, pensou que a solução do mistério é sempre inferior ao mistério. O mistério participa do sobrenatural e até do divino. A solução da prestidigitação. Para adiar o inevitável, disse: o Minotauro aparece com cabeça de touro em medalhas e esculturas. Dante imaginou-o com corpo de touro e cabeça de homem. Também essa versão me serve, Anmin assentiu. O que importa é a correspondência da casa monstruosa com o habitante monstruoso. O Minotauro justifica sobejamente a existência do labirinto. Ninguém dirá o mesmo de uma ameaça percebida num sonho. Evocada a imagem do Minotauro, evocação fatal no caso em que há um labirinto, o problema virtualmente estava resolvido. No entanto, confesso que não entendi que essa antiga imagem fosse a chave, e assim foi necessário que sua narrativa me sugerisse um símbolo mais preciso: a teia de aranha. A teia de aranha? Repetiu o perplexo Dunraven. Sim, não me assombraria nada que a teia, a forma universal da teia de aranha, entendamos bem, a teia de aranha de Platão, tivesse sugerido ao assassino, porque há um assassino, o crime. Você se lembrará de que o Bucário, numa tumba, sonhou com uma rede de serpentes e que, ao acordar, descobriu que uma teia de aranha lhe sugerira aquele sonho. Voltemos àquela noite em que o Bucário sonhou com a rede. O rei vencido e o vizir e o escravo fogem pelo deserto com o tesouro. Refugiam-se numa tumba. Dorme o vizir, que sabemos ser covarde. Não dorme o rei, que sabemos ser valente. O rei, para não compartilhar o tesouro com o vizir, mata-o com uma punhalada. A sombra dele ameaça o rei num sonho, noites depois. Tudo isso é inacreditável. Eu entendo que os fatos aconteceram de outro jeito. Naquela noite, dormiu o rei, o valente, e ficou velando Said, o covarde. Dormir é distrair-se do universo, e a distração é difícil para quem sabe que o perseguem com espadas nuas. Said, ávido, inclinou-se sobre o sono de seu rei. Pensou em matá-lo. Talvez tenha brincado com o punhal, mas não se atreveu. Chamou o escravo, esconderam parte do tesouro na tumba. Fugiram para Suaquim e para a Inglaterra. Não para se esconder do Bucari, mas para atraí-lo e matá-lo, construiu à vista do mar o alto labirinto de muros rubros. Sabia que as naves levariam aos portos da Núbia a fama do homem vermelho, do escravo e do leão, e que cedo ou tarde o Bucari viria procurá-lo em seu labirinto. No último corredor da rede esperava o alçapão. O Bucari desprezava-o infinitamente. Não se rebaixaria a ter o menor cuidado. O dia cobiçado chegou. Abem Hakam desembarcou na Inglaterra, caminhou até a porta do labirinto, baralhou os cegos corredores e já tinha pisado, talvez, os primeiros degraus quando seu vizir o matou. Não sei se com um tiro do alçapão. O escravo mataria o leão e o outro tiro mataria o escravo. Em seguida, Said rebentou os 3 rostos com uma pedra. Teve de agir assim. Um único morto com o rosto desfeito teria sugerido um problema de identidade. Mas a fera, o negro e o rei formavam uma série, e dados 2 termos iniciais, todos postulariam o último. Não é esquisito que estivesse dominado pelo medo quando falou com Alabai. Acabava de executar a horrível tarefa e se dispunha a fugir da Inglaterra para reaver o tesouro. Um silêncio pensativo ou incrédulo acompanhou as palavras de Anmin. Dunraven pediu outra caneca de cerveja preta antes de opinar. Aceito, disse, que meu Abem Hakam seja Said. Tais metamorfoses, você me dirá, são clássicos artifícios do gênero, são verdadeiras convenções cuja observância é exigida pelo leitor. O que resisto a admitir é a conjectura de que uma porção do tesouro tivesse ficado no Sudão. Lembre-se de que Said fugia do rei e dos inimigos do rei. É mais fácil imaginá-lo roubando todo o tesouro que demorando para enterrar uma parte. Talvez não tenham encontrado moedas porque não restavam moedas. Os pedreiros teriam esgotado um caudal que, diferentemente do ouro vermelho dos Nibelungos, não era infinito. Teríamos assim um Abem Hakam atravessando o mar para reclamar um tesouro dilapidado. Dilapidado não, disse Anwin, investido em armar em terra de infiéis uma grande armadilha circular de tesouro destinada a aprisioná-lo e aniquilá-lo.
Said, se a sua conjectura for correta, procedeu premido pelo ódio e pelo terror, e não pela cobiça. Roubou o tesouro e depois compreendeu que o tesouro não era o essencial para ele. O essencial era que Abem Hakam perecesse. Simulou ser Abem Hakam, matou Abem Hakam e finalmente foi Abem Hakam. Confirmou Dunraven. Foi um vagabundo que, antes de ser ninguém na morte, recordaria ter sido um rei ou ter fingido ser um rei um dia.